Economia é uma ciência, como todas as outras, mas a gente não pode sair generalizando. Quando a gente fala em tarifa, geralmente se acha que o consumidor sempre paga a conta. É isso que acontece na maior parte dos casos. Mas há exceções. E geralmente, eu brinco, os Estados Unidos quase sempre são a exceção dos livros textos de economia em tudo. Quando a gente fala de moeda, quando a gente fala de consumo, etc. Quando a gente está falando de os Estados Unidos tarifando o resto do mundo, isso já é ciência. Inclusive, saiu um artigo na Bloomberg sobre as exportações do Japão. Quem costuma pagar pelas tarifas não são os consumidores americanos. E isso, se a gente pensar um pouco de bom senso, é óbvio. Se você tem uma empresa, normalmente, se você tem um cliente pequeno, ele aceita o repasse de preço. Se você vende muito para um cara só e tenta repassar preço e esse cara não aceita, você é obrigado a engolir esse preço e muitas vezes as pessoas acabam vendendo até com prejuízo. É isso que acontece nos Estados Unidos. Você não tem um substituto para o comprador americano. Eu sempre brinco que a maior força dos Estados Unidos é primeiro o mercado consumidor, depois o dólar e depois o exército, o aparato militar. O mercado consumidor americano é muito grande, o mercado chinês não é grande. Por isso que a China depende do consumo externo. Se você cercar a China, você vai ter deflação, que vai sobrar produto e não vai ter consumo. Se você cercar os Estados Unidos e impedir eles de fazer comércio, vai ter inflação, vai sobrar consumo e vai faltar produto. No caso do Japão, vou dar o artigo da Bloomberg. Os produtores de carro do Japão tiveram que derrubar seus preços. Porque é simples, aonde que eu vou enfiar o carro? Tá muito diferente da taxa da blusinha. Quem é o Brasil na fila do pão? Quando o Brasil taxa blusinha, a China vende blusinha para onde ela quiser. O Brasil é 1%. No caso dos Estados Unidos é o contrário. Ele é o principal comprador de tudo praticamente no mundo. Vamos pegar café, por exemplo. O Brasil exporta muito café para os Estados Unidos. O chinês não bebe café. Então você está entendendo o problema de se negociar com o maior mercado consumidor do mundo? Quem absorve as tarifas americanas não são os consumidores americanos. O grosso está sendo absorvido pelos países. Vamos pegar a Embraer. Para que a Embraer vai vender jato? Para a China? Não, a China não tem pista o suficiente, nem mercado de jato executivo. É a segunda maior economia do mundo, mas não tem um mercado pujante de jato executivo. Em compensação, os Estados Unidos têm uma oferta farta de substitutos à Embraer. Não vou comprar a Embraer? Eu compro da Cessna, fabricado aqui. Eu compro da Bombardier, fabricado no Canadá. Eu posso comprar um Pilatus, fabricado na Suíça. Então, essa situação, quem vai acabar pagando essas tarifas não são os americanos, são os brasileiros, os produtores rurais, que vão ter que vender esse café mais barato, porque senão os Estados Unidos compram da Colômbia, comprar de outro lugar. Ou então vai ter que arrumar rotas de reexportação. Então, quem vai pagar esta conta é o Brasil. Porque o consumidor americano vai se recusar a comprar e se você não vender para ele, não tem para quem vender. O americano bebe mais de 400 xícaras de café por ano. Eu acho um absurdo a pessoa que não bebe café. Eu não confiaria em quem não bebe café. E confiaria menos ainda em quem come cachorro.